estamos juntos aqui. Glória a Deus por estarmos nesse domingo, dia do Senhor, aqui na sala da oração. Nós estamos aqui gravando a Escola Bíblica Dominical. A partir do domingo que vem nós vamos gravar lá na igreja. Estamos nos ajeitando para fazer o negócio melhor. Então, hoje nós estamos aqui ainda, ó. E eu quero ler com vocês em Mateus 23 e 24. Abra o seu coração para esta palavra. Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Deus Todo-Poderoso, abençoa essa escola dominical, que seja uma bênção na vida de todos. Eu declaro esta prece no poder do nome de Jesus. Amém. Vamos ler Mateus 23. Diz assim, ó. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés está sentado os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras das sinagogas, e as saudações das praças, e serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chamei vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem entrais e nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorrei o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazei filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, olha lá essa palavra, qualquer que jurar pelo templo, essa frase é muito forte, hein? Qualquer que jurar pelo templo, isso não é. Isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, isso é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Olha aí, ó. Viu aí, irmão? Muito forte, né? Abra o seu coração, vamos ler a palavra. Glória a Deus. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele, e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dás o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei,
o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornai os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com ele para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmo testificai que sois filhos do que matam os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Amém, né? Que palavra maravilhosa. Nós vamos ler somente esse texto, por causa do tempo. O capítulo 24, ele é muito grande, ele é sobrenatural. Nós vamos falar aqui, meu amado, nesse capítulo 23, primeira palavra de mensagem é: Jesus adverte as autoridades religiosas. Aí está do versículo, desde o capítulo 22, do 41 ao 46, Jesus fez uma advertência, e Jesus entra no capítulo 23 falando, continuação aqui, ó. Do versículo 1 ao versículo 12 do capítulo 23, nós estamos assistindo uma advertência que muitas vezes parece com as que acontecem no século 21. Quer ver? Observe bem. Os fariseus, eles eram um grupo que seguia e ensinava a lei de Moisés e as tradições dos antepassados. Judeus com um rigor extremado. Já os escribas eram copistas e intérpretes da lei. Nesse trecho aqui, ó, Jesus fez severas críticas a essas duas autoridades religiosas em Israel, visto que elas ensinavam a lei mosaica, porém não viviam de acordo com elas. Olha aí, ó. É interessante notar que o mestre mandou os seus discípulos praticarem o que eles ensinavam, mas não imitar suas obras. Versículo 3, está escrito aí, ó. Pois o intuito desses líderes hipócritas era exaltar a si mesmo. Olha aí, diante dos homens, versículo 5 ao 7, você observa isso. Cristo, porém, ensinou que no reino de Deus, o maior é aquele que o maior é como aquele mesmo. Ó. Vou repetir novamente aqui, ó. Cristo, porém, ensinou que no reino de Deus, o maior é aquele que, como ele mesmo, dispõe-se a servir. Além disso, só é exaltado aquele que se humilha. Deu para você entender o que eu estou dizendo, né? Está bem claro aqui.
Muitas vezes nós estamos encontrando isso. Muita gente quer servir a Deus, mas eles não querem servir a Deus. Eles querem ser exaltados dentro de uma religião. Trazendo para os nossos dias nessa mensagem, nós encontramos muitos líderes aí que se acham semideus. Ah, esse é o apóstolo, esse é o bispo, esse é o papa. Muitos procuram a sua glória, né? Querem estar maior do que Jesus Cristo. Eu me lembro de uma palavra do John Lennon que ele disse: nós somos maiores do que Jesus Cristo. E John Lennon, por essa autoexaltação, um fã doido dele lá, um seguidor, um fanático, o assassinou. Matou ele com um tiro bem no peito, quando ele tinha 40 anos de idade. A autoexaltação é um perigo nos nossos dias. Toda pessoa que tem um espírito de autoexaltação, ela acaba morrendo. Pode observar. Aqui, os escribas, eles não queriam servir a Deus. Eles gostavam de usar aquela roupa. Você assiste aqueles filmes antigos que falam sobre Jesus, você vê que a roupa dele era daquele jeito mesmo. Eles usavam uma roupa, uma capa brilhosa, uma roupa cintilante para aparecer. Olha aí, esse é o sacerdote, esse é o escriba. Ele se vestiu para aparecer, assim como nós estamos assistindo hoje. Muita gente está servindo a Deus somente para aparecer. Esse ganha o dinheiro. Você observa que em pleno século XXI tem gente que para pregar cobra 50 mil, 100 mil. Grandes pregadores aí. Todo mundo. Eu conheço um padre que ele faz casamento em vários lugares do Brasil. E ele ganha 50 mil para fazer o casamento em qualquer município. 50 mil, meu amigo. E ele diz: eu não cobro porque todo mundo tem seu valor. Os escribas, eles diziam isso, que eles eram valorosos. Só que para servir a Deus, você não está servindo a Deus por dinheiro. Você tem que servir a Deus porque você ama Jesus Cristo. Esse é o sentido. Você não está fazendo para Deus, você tem que honrar a Deus. Esses homens aqui, eles colocavam palavra na costa dos outros, mas eles não faziam. Eles diziam assim: vamos jejuar 12 horas por dia, como eu vejo muita gente. Vamos jejuar 12 horas, mas eles não jejuavam nenhuma hora. Eles faziam coisas e o povo queria imitar eles, mas o povo não sabia quem eles eram realmente. E é isso que Jesus está dizendo aqui. As obras é que falam quem são a pessoa. Cuidado para quem você está seguindo, para quem você é fã, para quem você está idolatrando. Essas pessoas, eles ensinam, tem muitas religiões assim. Não vou falar aqui mal de uma religião que ela pregava contra a televisão, mas na casa do líder da denominação que pregava contra a televisão, tinha 4 televisões dessas grandona, bonitona. Então, muita gente, muitas religiões cobram muito. Cuidado quando uma religião começa a cobrar muita coisa de você. Abra seu olho. Não siga a religião, siga Jesus. Siga Jesus. Jesus é que é verdadeiro na nossa vida, amém? Então pense bem nisso. Eu não estou aqui falando para você me seguir, eu quero que você siga Jesus. Siga Jesus, deixe Jesus entrar no teu coração. Jesus disse que para você ser dele, você tem que ser o quê? Uma pessoa humilde, um crente humilde, uma pessoa humilde, porque Deus, ele ama o humilde. O Senhor atenta para o coração dos humildes. Então, abra o seu coração nesta manhã. Deixe Deus dirigir a tua vida, deixe Deus dirigir a tua casa, deixe Deus falar dentro de você nesta manhã. Aprenda, é a humildade que leva-nos à vitória, amém? Glória a Deus. Vamos continuar, vamos para a segunda parte aqui da nossa mensagem, virando a página. Jesus cita uma coisa aqui que é o problema da humanidade, é a hipocrisia, olha lá, a hipocrisia dos escribas e fariseus. Eu já dei uma introdução aqui para você ver, ó. Cristo proferiu uma sequência de ais. Ais é maldição mesmo. Jesus estava amaldiçoando essas pessoas. Vou dizer bem claro para você. Olha quantos ai. Tudo que você vê ai aqui na minha Bíblia, eu marquei aqui, ó. Aqui começa o ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ais aparece aqui. Observem bem. Cristo proferiu uma sequência de ais contra os escribas e fariseus. Ele os repreendeu por impedir a conversão dos outros. Olha lá. Isso aconteceu quando os apóstolos começaram a pregar. Tudo que Jesus falou aqui foi no tempo que os apóstolos começaram a pregar.
Tá passando uma série na TV Record, Paulo o Apóstolo, você pode assistir. Lá está mostrando o que os apóstolos sofreram para pregar o evangelho. Olha lá. Ele, os representantes, por impedir a conversão de outros. Quando alguém se convertia, era perseguido, era até morto. Olha lá. Eles exploravam os bens de viúvas, versículo 14. Buscavam novos adeptos para a sua religião formalista e fazerem juramentos incessados, viu? Além disso, aqueles homens eram culpados por valorizarem detalhes da lei judaica e desprezarem o juízo, a misericórdia e a fé. Olha lá, é o que muitas pessoas estão fazendo aí, eu vou já comentar. Atitudes piedosas que de fato revelam o temor a Deus e amor pelo próximo. Desse momento, tudo o que lhes importava era exibir uma aparência religiosa, enquanto sua vida interior era cheia, olha lá, cheia de imundícia, hipocrisia e iniquidade. Ainda hoje, muitos cristãos têm vivido em duplicidade, viu? Vida dupla. Porém, no juízo final, Deus trará luz sobre eles, sobre todas essas coisas, julgará cada um segundo o seu proceder. Está escrito aí em 1 Coríntios 4:5, que um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Um dia nós vamos ser julgados, todos nós vamos ser julgados, nós vamos receber o galardão lá, o prêmio da vitória, mas vamos ser julgados. Aqui Jesus está citando uma palavra que está muito nos nossos dias. Hipocrisia. Hipocrisia, a palavra ela vem do grego, quer dizer pessoa de duas caras. Pessoa que usa aquele rosto triste, né? Aquela oração triste para as pessoas doarem dinheiro. E aquela alegria que tem o palhaço que você vê no carnaval, você observa que tem uma máscara no carnaval, ali é o símbolo de quê? É o símbolo da hipocrisia, do teatro grego. A hipocrisia hoje ela é muitas pessoas, elas na tua frente elas te abraçam, elas te beijam, mas por trás elas falam mal de você. É isso que Jesus diz desses escribas. Eles devoravam a casa. Aqui devoravam, meu amigo, vou falar aqui bem claro para você entender. Aqui devoravam você pode entender em qualquer sentido aqui, tanto no sentido carnal como no sentido de comilança. Hoje, se você quer atrair seus falsos amigos, é só você fazer uma festa com bastante comilança. Ele diz assim, porque devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Tem muita gente que é assim hoje em dia, faz aquela oração, né? Eu já participei de tantos grupos de oração e eu vi muita hipocrisia. Pessoa orando para se aparecer, para parecer que é homem de Deus, que é mulher de muito cuidado, cuidado. Aqui Jesus diz aí no versículo 15, novamente, que eles andavam, olha, iam lá para o interior, andavam para todo lugar como para ganhar uma pessoa para a religião dele, para o judaísmo. E depois eles pegavam essa pessoa e transformavam no filho do inferno. Quer dizer, sabe o que eles faziam quando uma pessoa errava? É o que acontece em muitas igrejas hoje. Quando uma pessoa erra, eles expulsavam. Aqui no nosso dia, se uma pessoa é expulsa, se ela comete um erro, ela é excluída da igreja. Vai embora, Satanás! Por isso que ele está falando aqui, fazer esse filho do inferno. Mas além de fazer isso, eles apedrejavam. A religião judaica, além de ser expulso, as pessoas ainda morriam a pedrada, para você ter uma ideia. Por isso que Jesus disse que matava essa pessoa e mandava para o inferno. Viu? Pense bem nisso. Cuidado com as falsas religiões que tem por aí, que tem muito regulamento para levar você para o inferno. Aí aqui novamente, ó, Jesus chama ele de condutores cegos. Por quê? Porque dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso é nada. Mas o que jurar pelo ouro do templo é devedor. Cuidado com esse negócio de dar muito dinheiro para a igreja, dar dinheiro aí. Eles estavam fazendo isso que é para as pessoas aprenderem a dar oferta, dar dinheiro para a igreja. Cuidado, a gente deve dar dinheiro sim, mas você não deve sacrificar o pão da sua casa para jogar para a igreja. Cuidado, você tem que vigiar nisso. Aí Jesus diz assim, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Viu aí? Ele dizia que o ouro era maior do que o templo.
viu? O dinheiro. É assim que muitos estão na igreja. Estão querendo só ouro. Estão querendo só dinheiro. Aí Jesus disse que... E aquele que jurar pelo altar, que o altar não é nada. Olha lá. Aí Jesus diz, insensatos e cegos. Insensatez é a loucura que as pessoas praticam, tá entendendo? A insensatez é a loucura. Muitos já estão fazendo loucura. E aquele diz uma palavra, cegos. Tem muitas pessoas que também seguem essas pessoas e acabam ficando cego também, não enxergam mais nada. A gente fala, mas a pessoa não aceita. Ah, por que você usa essa roupa aí? Porque a minha igreja manda. Por que você não vai, não assiste tele? Porque minha igreja manda. Então tem muita gente que segue doutrina de homem, que não está na Bíblia. Aqui Jesus disse que eles faziam, olha lá, eles já estavam fazendo isso, que muitas pessoas é assim, viram um fanático. Uma pessoa que segue, que anda seguindo pessoas assim, acaba virando um fanático religioso. Aí Jesus diz aqui, escribas e fariseus, hipócritas, por que dás o dízimo de hortelã? O dízimo, meu amigo, minha amiga, eu prego que a gente deve ser dizimista. Eu sou dizimista desde quando eu me converti, em 1981. Eu prego o dízimo é uma bênção. O dízimo não é coisa do Velho Testamento, o dízimo é coisa da palavra. A minha Bíblia ela é de Gênesis e Apocalipse. Não é só Novo Testamento, não é velho. Agora Jesus diz aqui, ó, que essas comidas, essas coisas que são ganhas aqui para a igreja em forma de vegetais, olha, as pessoas davam o dízimo do hortelã, do endro e do cominho. São produtos que a pessoa usa na comida. Só que Jesus diz que quando a pessoa recebe um dízimo desse, ela tem que doar para as pessoas que precisam. Era o que a igreja primitiva fazia, eles ajudavam o órfão e a viúva. Aí Jesus diz aqui, ó, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. As pessoas vão aí na igreja, aí pastor, dá para o senhor me arrumar um frango porque eu estou desempregado. Você pode até ajudar, pastor. Você pode até ajudar, padre. Porque muitos estão numa boa, tem dinheiro, ajude. Muitas pessoas, elas julgam a pessoa de uma maneira errada. Por isso que Jesus está dizendo aqui, o juízo é julgamento mesmo. Muita gente é julgado pela roupa. Um dia desse eu entrei todo simples, aí um cara queria me botar para fora porque ele achou que eu era um mendigo. As pessoas julgam as pessoas. Aí eu tive que dizer assim, olha, aí quando ele mostrei para ele meu documento, estava escrito lá, esse homem aqui é professor, tem faculdade superior. Eu me perdoei, professor. Aí eu disse, meu amigo, você está vivendo igual como eu aprendi há muitos anos atrás. Você está julgando as pessoas pela aparência. Muitos não têm misericórdia das pessoas. A pessoa vem, às vezes é Deus que mandou essa pessoa, como está escrito lá em Hebreus 11, que Deus manda pessoas lá, Deus manda um anjo para nos testar a nossa bondade. Se você pratica misericórdia, você vai receber misericórdia. É isso que eu aprendi. Tem muita gente que não tem misericórdia de ninguém. Vai para lá, Satanás. Quem ajuda o pobre, vira pobre. Não existe isso na Bíblia. Quem ajuda o pobre, a Bíblia diz que vai ser abençoado. Então ajude, use de misericórdia. Assim como você pensa, um dia você pode estar na situação dele ou dela. Aqui Jesus grifa 3 atributos do cristão: o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquela. Então o pecado da omissão está muito grande, irmão. Aqui ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato. Eles se preocupavam muito com coisas que muitos se preocupam hoje. Limpar a mão, prato. Mas o interior, quer dizer, Jesus está falando dentro do coração deles. Eles se preocupavam em todo lugar que a pessoa ia, lavava a mão. Era uma enganação, né? Eu trabalhei numa empresa aí que a roupa é branca, você é julgado por usar roupa branca. Ele diz que uma pessoa que se suja muito a roupa branca é uma pessoa suja, é uma pessoa imoral, é uma pessoa indecente. Não vou falar que todo mundo já captou. Então tem fábrica que manda os seus funcionários a roupa branca, mas é uma filosofia da religião dele lá. Assim mesmo os fariseus faziam. Só que o interior de muitas pessoas é que está o pecado. Aqui Jesus cita 2 pecados que estão no coração: cheio de rapina e cheio de iniquidade. Vigie, meu irmão, vigie. Olha lá, fariseu cego, limpa primeiro, olha lá o teu interior. Jesus disse que essas pessoas são como sepulcros caiados, que por fora parece limpo, mas por dentro estão cheios de imundícia. Olha aí, ó, ossos de mortos porque são pessoas que fizeram mal para outras pessoas. Eles falam, como eu falei no início, mataram muita gente inocente.
Vigie para você não matar um inocente, para você não julgar uma pessoa. Tinha um pastor que eu trabalhei com ele, ele mandava as pessoas embora assim na cara de pau. E eu dizia assim, ei, quero que você... Pode ir embora que Deus manda outro. Eu disse, cuidado, pastor, porque as ovelhas não são suas, as ovelhas são do Senhor Jesus. Então tem muita gente assim que está fazendo maldade. Aí eu estou dizendo aqui para você, ó, pense bem na sua vida aí, ó. Pense bem no quem você está julgando. Aí Jesus chama ele aqui, está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós que edificais o sepulcro, quer dizer que querem parecer os profetas, os homens de Deus. Jesus sabe que em muitas igrejas existe o joio e tem um trigo. Existem pessoas que são de Deus e pessoas que não são. Aqui tem uma advertência para todos nós. Ó. Serpente, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Se a pessoa continuar no erro, meu amigo, essa pessoa vai atrair para si a condenação do inferno. Está aqui, ó. Não adianta, tem até aquela música, não adianta a igreja orar, rezar e fazer tudo errado. Então pense bem na sua vida aí, ó. Pense bem que tudo nós vamos comparecer. Essas pessoas mataram muita gente em nome da religião. É isso que Jesus está dizendo aqui. A religião, infelizmente, tem muita gente que se mete em falsas religiões em que eles acabam atraindo para si toda a condenação do inferno. Então vigie, muito cuidado, irmão. Cuidado com a igreja que você está frequentando. Examine a Bíblia. Pergunte até de nós, será que a minha igreja é certa para você não estar dentro de uma seita do demônio? Isso aí, o judaísmo era uma coisa boa, mas era muito difícil a pessoa cumprir uma religião dessa. Hoje aqui no Brasil tem uma religião que guarda só o sábado. Eles não conseguem nem guardar o sábado, eles quebrantam, 90% acabam quebrantando o sábado. Tudo que é pela religião é muito perigoso. Então, vigie, meu irmão, vigie qual a igreja que você está frequentando. Observem bem que por trás tem muita serpente, tem muita enganação. Então, preste atenção no que nós estamos falando, amém? Então pense bem na sua vida espiritual. Então vamos para a terceira parte final da nossa mensagem, vamos já encerrar. Abra o seu coração nesse momento, nós vamos para a última parte aqui da escola dominical. Rapidinho passa o tempo, né? Nós já estamos com 25 minutos aqui. Nós temos 10 minutos somente. Aguarde aí que vamos já terminar. Essa é a última parte da escola bíblica dominical. Glória a Deus. Vamos glorificar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de todo o nosso louvor. Amém? A última palavra, Jesus, ele diz aqui, na última palavra, Jerusalém os profetas, do versículo 29, aqui ó, do 29 aqui, até o versículo de número 39, que é o encerramento desse capítulo, Jesus, ele fala assim, ó, os escribas e fariseus glorificavam-se de que jamais teriam perseguido e assassinado os profetas de Deus, como fizeram seus pais. Jesus, porém, anunciou que eles mesmos lhe enviariam profetas, sábios e escribas, e estes seriam mortos, crucificados e açoitados na sinagoga. De fato, após Cristo ser assunto aos céus, os cristãos primeiros foram duramente perseguidos pelos judeus. Você vê lá em Atos capítulo 8, todinho, a história da morte de Estevão. Foi o primeiro mártir da igreja. Lá Estevão, por falar de Jesus, por curar as pessoas, era uma pessoa muito usada por Deus, Estevão, porque Jesus continua curando hoje. Não pense que só foi lá no tempo de Atos. O Ato dos Apóstolos é um livro que não acabou, ele está em andamento. O Ato dos Apóstolos, ele continua. A igreja verdadeira de Jesus está aqui na terra. Existe a igreja falsa e a igreja verdadeira. A igreja verdadeira, ela continua curando, fazendo milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E aqui está essa palavra aqui, ó. Lá em Atos 8, de 1 até o final, vocês vão ver a história de Estevão. Ora, Jerusalém fora amada pelo Filho de Deus, que ele desejou estender seus cuidados e sua proteção aos seus habitantes. Mas aquela cidade rejeitou o Messias, enviado pelo Altíssimo, e em breve clamaria por sua crucificação, como nós vamos ver lá no final em Mateus 27 e 22. Então o mestre anunciou a destruição da cidade e disse que eles não mais o veriam até sua segunda vinda, quando Israel remanescente reconhecerá o seu senhorio. Um dia eles vão reconhecer, mas vai ser quando Jesus vier pela segunda vez, conforme Mateus 23, 39. Nós temos que levar a sério a nossa vida com Deus. Nós temos que levar a sério a nossa comunhão. As mesmas pessoas que muitas vezes já estiveram do nosso lado, isso eu
conheci muito na igreja, que eu estou na igreja há mais de 40 anos servindo o Senhor Jesus. Na mesma igreja você vai encontrar os falsos irmãos e os irmãos verdadeiros. Você vai encontrar pessoas boas e pessoas em todo lugar que você for. Não adianta você fugir. Em toda igreja existe o joio e o trigo. Quem falou isso foi Jesus. Em toda igreja tem a luz e tem as trevas. Tem muitas pessoas aí que dizem, eu nunca vou fazer mal, mas as suas obras são mais. Você conhece uma pessoa pelo fruto. É o que Jesus nos ensina lá no livro de João, no capítulo 15 ao 17. Nós somos julgados pelo nosso fruto. A árvore boa, ela produz frutos bons. A árvore má produz frutos maus. Jesus está falando aqui uma palavra figurativa, mas é para você pensar que, infelizmente, tem pessoas boas e pessoas ruins. Aqui Jesus mostrou que esses aqui eram líderes religiosos. Esse capítulo é dedicado aos líderes religiosos, que muitas vezes eles impedem. Aqui tem palavra muito dura que eu estou cortando por causa do nosso tempo, mas ele cita aqui que esses líderes só iam para a casa das pessoas. Eu até pergunto, quantas vezes o seu pastor foi visitar a sua casa? Quando você estiver doente, meu amigo, minha amiga, peça para o seu pastor lhe visitar lá na sua casa. Peça para ele orar em você. Agora, para fazer festa, está cheio de gente. Quando você estiver doente, peça a sua visita pastoral, peça uma ajuda. Se você estiver passando necessidade, peça do seu pastor, chegue lá e, pastor, eu estou passando um aperto. Dá para o senhor me ajudar a pagar minha conta de luz? Dá para o senhor me ajudar? Se a sua igreja é uma igreja de Deus, ela vai ajudar. Porque a verdadeira igreja, ela transmite o amor. Eu acabei de falar, eu falei da misericórdia, falei da fé. Nós temos que viver uma fé verdadeira. Nós não podemos viver uma fé enganosa. Pense bem nisso aí, ó. Vamos já encerrar aqui a nossa mensagem. Nós já estamos inteirando 30 minutos aqui da nossa mensagem, da nossa campanha, da nossa escola dominical. Eu quero terminar dizendo essa palavra: permaneça firme com Jesus. Permaneça firme. Você vai ver muitas coisas ruins ainda nesse mundo, porque ainda não chegou o tempo do fim. Nós estamos num período em que a Bíblia chama de tempos trabalhosos. Mas você permaneça firme. Honre o Senhor Jesus com a tua vida, com a tua casa. Onde você estiver, procure honrar a Deus. Tudo que você está fazendo nesse mundo não é para aparecer. Não faça nada para aparecer. Eu não faço as coisas na igreja para aparecer. Eu quero que a minha obra apareça lá na glória de Deus. Quando der a tua mão direita ajuda para alguém, não diga, eu ajudei o fulano. Senão você não vai ser abençoado. Tudo que você faz para Deus tem recompensa, tanto aqui na terra como no céu. Então, pratique, seja um homem justo, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa honrada, porque é isso que vai levar a Deus. Eu falei de Estevão aqui porque ele queria seguir Jesus. E ele aceitou morrer, perdoou até os seus inimigos, ele obedeceu Jesus até o fim. E quando ele morreu, ele disse, eu vejo a glória de Deus e Jesus Cristo à sua direita. Então, eu creio nisso, que quando uma pessoa morre, já sai desta vida, ela já vai direto para um lugar que a Bíblia chama de Seio de Abraão, que é o paraíso, conforme você já leu lá em Lucas, no capítulo 16, na história do rico e do Lázaro. Nós pregamos a salvação que começa daqui e vai para a eternidade. Nós temos que estar preparados, porque se nós não obedecermos à palavra de Deus, olha lá, se nós desprezarmos, resolvermos fazer toda essa maldição que Jesus falou que cairia nos escribas e fariseus, vai cair sobre nós. A última palavra de maldição que Jesus disse foi essa palavra: como escapareis da condenação do inferno? Né? Então pense bem nisso. A vida cristã é para quem ama Deus. Nós amamos Deus daqui para a eternidade. É isso que eu estou ensinando para você nesta manhã. Procure honrar ao Senhor Jesus. Você não serve Jesus? Então obedeça a Jesus. Ame o próximo. Pratique a justiça. Pratique a misericórdia. Pratique a fé. E Deus vai estar com você. Vamos fazer a oração agradecendo pela escola dominical. Vamos nos despedir de um dos outros, mas não da presença de Jesus. Senhor, nosso Deus maravilhoso Pai, eu te agradeço por estar aqui mais uma vez na Escola Bíblica Dominical desse domingo, dia 28 de setembro de 2025. Que o Senhor abençoe essa caminhada. Hoje vamos começar os 21 dias de oração lá naquela igreja no Valparaíso. Que a mão do Senhor opere sinais, milagres, prodígios e maravilhas.
Derrama a tua bênção na vida desse homem e desta mulher que está recebendo essa palavra, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que está compartilhando. Que o Senhor abençoe esta casa, esse lar. Que a bênção do Senhor seja derramada abundantemente. Dá-nos uma semana de êxito, de vitória, de conquista. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito. E vai fazer mais e mais, te agradeço no poder do nome de Jesus. Ótimo domingo a todos, que a paz esteja em cada coração. Até domingo que vem, se o Senhor nos permitir. Levante sua mão direita e declare aí, ó. A vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Fique na